Eu acho que muita gente acaba atribuindo a dom como uma forma inconsciente mesmo, de meio que se isentar do puta trampo que é ser criativo. Diga aí, amiga, que é Felipe Pereira. Estou aqui entrevistando o Gan, um dos maiores experts em criatividade do Brasil, além de ser um grande humorista, participa de vários programas de stand-up. Murilo, queria te agradecer pela tua disponibilidade e conversar com a audiência da gente. Diga aí, galera, beleza? Tudo em ordem? É isso aí, papai, é nóis. Simbora. Beleza. Murilo, eu queria que tu falasse um pouquinho para a audiência da gente, que tem vários empresários, empreendedores digitais, offline, e também profissionais de marketing e comunicação. Qual a importância da criatividade dentro desse contexto? Qual a importância de criatividade para o cara que é empresário e a importância de criatividade para o cara que é profissional da área de comunicação, de marketing e design e essas áreas afins? Pois normalmente as pessoas acham que criatividade só é importante para essa segunda leva que você falou aí, né? Para a leva de designer, pessoal de comunicação, de marketing. Essa é a percepção que as pessoas têm sobre criatividade. Criatividade é um negócio para artista, para designer, para arquiteto, para publicitário, pessoal de comunicação. Mas, na verdade, criatividade é algo muito mais profundo, é uma ferramenta para resolver problemas, né? Profundo e genérico, né? Porque realmente, quando eu falo resolver problemas, você fica, porra, mas resolver problemas, qualquer tipo de problema, o que é problema? Qualquer coisa, de fato, que demanda uma solução, é um problema. E a nossa vida é repleta de problemas, desde o pequeno problema pessoal em casa, tipo, meu filho não quer comer alface, até um grande problema na empresa, que é as vendas caíram, vamos resolver. Na verdade, problema nem significa apenas coisa ruim, que também é outro problema, que a pessoa sempre acha que o problema é a dificuldade, é coisa ruim, não. Qualquer coisa, você pode chamar um desafio é um problema, uma oportunidade é um problema. Se demanda uma solução é um problema. E aí a importância, Felipe, é que o mundo que a gente tá, velho, muito louco, de mudanças assim, cada ano que passa, as regras do jogo mudam, né? Então, regras do jogo mudando significa novos problemas surgindo. E soluções antigas não resolvem problemas novos. O que resolve problemas novos é criatividade. Beleza. E como é que foi o teu envolvimento, Murilo, com essa área de criatividade? A gente sabe que você tem um background em tecnologia, né? Você morava aqui em Recife também, hoje está em São Paulo. Começou a investir bastante na parte de humor, de stand-up. Inclusive, eu te assisto de vez em quando lá no Netflix, tem lá um Comedy Central e tal. E como é que foi? Fala um pouco do teu histórico, como é que você chegou até a parte de criatividade em si. Pois é, muita gente me conhece como humorista, né? Antes da minha carreira de humorista, quando eu morava no Recife, eu tive 10 anos de carreira como empreendedor. Eu fui um dos primeiros caras que começou a criar empresas na internet, isso no final da década de 90, eu criei startups, criei produtora web, e por 10 anos fui empresário, ou seja, naturalmente eu já trabalhava a minha criatividade, já tinha a minha criatividade muito demandada, porque eu tinha produtora web, era tipo agência, então os clientes vinham com problemas e eu tinha que solucioná-los, né? Então eu usava a minha criatividade. Depois migrei para o humor, né? Piração minha, enchi o saco de empresa, migrei para o humor. No humor, obviamente, a minha criatividade começou a ser demandada muito, muito, muito mais, virou uma coisa assim, diariamente obsessiva. Só que eu nunca tinha parado para estudar a criatividade, mas eu nem sequer imaginava que podia ser algo estudável. Eu achava que era algo empírico que eu ia desenrolando aí e tal. Até que eu fazia muito humor para empresas, né? Em eventos de empresas, e algumas empresas começaram a perguntar se eu não tinha uma palestra para dar, ou seja, algo que não fosse só piada, que envolvesse conteúdo também. E aí eu pensei, poxa, o que eu vou falar? Vou falar sobre o meu processo para criar piadas. E comecei a criar uma palestra sobre o meu processo criativo. Para criar essa palestra, eu tive que fazer algumas pesquisas sobre criatividade para embasar algumas coisas. E aí, velho, abriu um universo para mim muito louco. Eu fiquei, puta que pariu, não é possível que existe tanta teoria, tanta coisa, tanto livro, tanto conhecimento para se aprender e otimizar. E aí foi que deu um estalo em mim. Isso faz 3, 4 anos eu comecei obsessivamente a estudar fundo criatividade da palestra, curso, por aí vai. Beleza, show de bola. Fala um pouquinho dessa questão que você falou, Murilo, que a galera acha que criatividade é um dom, o cara nasce criativo e de repente quem não é criativo não vai ser criativo. Fala um pouquinho desse, que isso na verdade é um mito que a gente tem hoje, não é isso? É um mito muito grande, bicho. A turma, assim, acho que a maioria das pessoas, elas gostam de pensar, eu acho que é uma auto-enganação, sabe? Tipo assim, elas gostam de pensar assim, não, é um dom que eu não tenho. Né? Normalmente quem fala que é dom,
Logo depois, se pudesse complementar, complementaria com da qual não tenho. Porque quem é criativo, não acha que é dom. Pode perguntar para um cara que é considerado criativo e se auto-considera criativo. Você acha que é um dom? Eu duvido que ele falar que é dom. Duvido, porque ele sabe que dá muito trabalho ser criativo. Eu acho que muita gente acaba atribuindo a dom como uma forma inconsciente mesmo, de meio que se isentar do puta trampo que é ser criativo. Porque ser criativo dá um puta trampo, dá trabalho, mas é totalmente possível a qualquer pessoa. Nós, na verdade, Felipe, a gente nasce criativo. Criança é um bicho criativo, né? A gente nasce criativo, a gente nasce com a alta capacidade de imaginar coisas, de criar soluções criativas para os pequenos problemas, só que, ao longo do tempo, essa criatividade vai sendo bloqueada. Então, aquele papo de pensar fora da caixa, nós nascemos fora da caixa e a gente é botado dentro da caixa. Aí, quando fica velho, agora tem que sair da porra da caixa, né? Então, nós nascemos criativos e desaprendemos a ser criativos. E é totalmente possível reaprender. Como se reaprende? Eliminando esses bloqueios que foram sendo colocados na nossa cabeça durante o nosso crescimento. Se você elimina, dá uma raspada, você começa a pensar novamente de forma criativa. Tem até um TED, tá show de bola. Tem um TED bem legal, né, de Ken Robson, acho que você já deve ter visto, que ele fala, acho que a escola mata a criatividade das crianças e tal. Ken Robson, tem aqui vários livros dele. Esse aqui do Ken Robson, Libertando o Poder Criativo. Esse cara é incrível, esse cara. Aqui eu tenho pelo menos uns 40 livros de criatividade aqui. Essa parte de cá, essa parte de baixo aqui. E o Ken Robson, o TED dele, Schools Kill Creativity, é exatamente sobre isso. Como o modelo escolar atual, que vigora até hoje, ainda é aquele modelo que foi criado na época da Prússia, cujo objetivo era formar pessoas iguais para trabalhar em tarefas iguais e rotineiras lá na Revolução Industrial. Se você parar para pensar, Felipe, a escola hoje em dia, até hoje, a nossa, que a gente frequentou, e que nossos filhos estão frequentando e vão frequentar, ela é meio que uma indústria. Ela, na verdade, é meio que um presídio, né? Pessoas com farda, né? Que sentam em salas e que tem um toque, tem uma sirene, e elas têm que andar em filas, e tem um recreio, um pátio, uma lanchonete, com horários muito bem definidos, e todo mundo chega lá e recebe o mesmo conteúdo, e é testado da mesma forma, como se todo mundo fosse igual. E isso é um dos principais motivos que bloqueia a nossa criatividade. A gente passa 10, 15 anos da vida num ambiente em que todo mundo recebe os mesmos estímulos, é testado do mesmo jeito e que ninguém pode criar muito. A gente na escola não é convidado a criar muito. A gente é convidado a encontrar respostas. A gente não cria soluções, a gente encontra as soluções que já estão previstas. É um jogo de encontrar o gabarito. A solução já está criada no gabarito, a gente só tem que encontrá-la e não criar novas soluções. E isso não é uma coisinha que acontece durante um mês, 2 meses. É 10, 15 anos na nossa vida, sim. E aí, como é que ele faz, Murilo? Vamos lá, o cara entrou lá no colégio, no maternalzinho, tá todo nesse contexto aí que você falou, de ter as respostas já prontas, inclusive tem aqueles exercícios de complete as palavras na frase, né? Então, isso bem característico, do cara achar lá a palavra que tá faltando e colocar. O professor, ele aplica uma prova, ele quer que o aluno responda aquilo que ele falou, e o cara vem isso lá no primário, no ginásio, no ensino médio, vai para a faculdade. Como é que o cara aí que passou 10, 15, 20 anos nesse processo educacional, super arcaico que você falou, tem uma discussão grande aqui no Brasil e no mundo sobre mudança no modelo educacional, mas como é que o cara, depois, sei lá, o cara tá lá com 20, 25, 30 anos, acostumado com o modelo X, como é que esse cara passa a ser criativo? Como é que ele pode fazer para raspar aí, como você falou, tirar essa parte antiga ou na verdade, tirar essa parte intermediária e voltar a pensar como ele pensava antigamente quando era criança, né? Massa, boa pergunta. É engraçado que a gente passa a vida toda aprendendo, né? Aprendendo coisas, aprendendo. Só que a gente não aprende 2 coisas. A gente não aprende várias coisas, mas tem 2 coisas que a gente não aprende, que é a gente não aprende a aprender e a gente não aprende a desaprender. Aprender a aprender é estudar o método, é estudar o processo cognitivo de obtenção de conhecimento. A gente simplesmente é jogado num lugar que tem um monte de conhecimento e ninguém ensina a gente qual a forma mais eficaz de reter conhecimento, como absorver. E também a gente nunca aprende a desaprender. Desaprender, cara, é o seguinte, nós somos
o que nós acreditamos, o que nós vivemos, o que nós aprendemos. É louco pensar que o cérebro nasce zerado. Ele é zerado, ele está zerado. Ao longo da vida, vão se colocando aqui conhecimentos, opiniões, experiências, crenças, coisas que você viveu, e tudo isso passa a moldar a forma que você vê o mundo. Ou seja, tudo que você vê, você processa de acordo com o que você conhece. O que acontece é que chega uma hora que para a gente pensar diferente, ou seja, para a gente ser criativo, para a gente poder olhar para os problemas com outros olhos e ir para caminhos que poucos estão vendo, a gente tem que mudar a forma que a gente pensa. É como se a gente acumulasse ao longo do tempo uma catarata, uma coisa no olho que a gente vê embaçado. Então a gente tem que começar a esquecer algumas coisas. Desde que eu comecei a dar palestra em aula de criatividade, eu sempre falo que quando eu dou palestra é 1 hora, palestra é um negócio que não muda a vida de ninguém. A verdade é essa, né? Palestra é um negócio que é um tirozinho ali, que dá uma chacoalhada, mas não vai desbloquear a criatividade de ninguém com a palestra. Eu comecei a dar cursos sobre criatividade, e os meus cursos, eu sempre digo que são cursos de desaprendizagem. Eu parametrizei quais são os principais bloqueios que bloquearam a nossa capacidade de ser criativo. Então, desde bloqueios educacionais, no momento da escola, até bloqueios mercadológicos, quando a gente entra no mercado de trabalho, até bloqueios cerebrais, que tem a ver como o cérebro funciona. Então, eu parametrizei esses bloqueios porque ensinar criatividade, na verdade, é desaprender algumas crenças erradas que limitam a sua forma de ver o mundo diferente. Sacou? Viajei. Não, beleza, tá claro, tá bastante claro. E tu poderias dar algum exemplo, assim, de uma dica prática, mesmo uma técnica que o cara poderia começar a aplicar, que o cara que está assistindo essa entrevista da gente, de repente já pode começar em casa a testar alguma coisa, a experimentar? Por exemplo, uma coisa super, hiper, ultra simples. A escola, ela ensina a gente a sempre que encontrar a resposta certa do problema, daquela questão, encontrou a resposta que atende aos requisitos do problema, a resposta é certa, fez a prova dos 9, passa para a próxima. Para agilizar, porque tem que agilizar. A prova tem 20 questões, meu amigo. Você não perde tempo, não. Encontrou a resposta, passa para a próxima e tal. Isso é um negócio que parece muito óbvio. Ah, Murilo, mas se realmente a resposta, você encontrou a resposta certa, nada mais justo do que vamos para a próxima, pô, a resposta é certa. Pois esse é o problema. Esse mindset tão lógico bloqueia a criatividade. Por quê? A solução criativa de um problema, Felipe, ela só surge depois da primeira resposta certa. Ou seja, sempre que você... Isso é uma coisa que não é difícil mudar. Porque, cara, são 10, 15 anos ouvindo que... Não, cara, como é que a gente faz para resolver isso aqui? Já sei como é que resolve isso. Faz isso, isso e isso. Aí a outra pessoa pensa, realmente, isso resolve. Ok, vamos embora. Pois, provavelmente, essa resposta que você deu de prima na lata é apenas a primeira resposta certa. É a resposta óbvia, a resposta clichê, a resposta que provavelmente todo mundo a princípio vai. É a resposta que já foi testada, validada. Isso é bom, se testada, validada. Mas, por ter sido testada, validada, é a resposta mais fácil que todo mundo vai. As grandes soluções que diferenciam as pessoas que fazem, sabe aquelas pessoas que você vê, pô, aquele cara é foda, né? Tudo que ele faz é diferente. Essas pessoas que se diferenciam, seja qual for o trabalho, velho, programador, advogado, dentista, psicólogo, seja qual for, as pessoas que se diferenciam são aquelas que não se contentam com a primeira resposta certa. Que mesmo quando encontram uma solução para o problema, eles fazem, pô, essa solução funciona perfeitamente. Eles param e falam, beleza, agora que eu encontrei uma solução que funciona, eu vou começar a busca pela solução criativa, pela solução diferenciada. Quais são os problemas de quem faz isso? As dificuldades, né? Porque eu falo que dá muito trabalho ser criativo. Dá muito trabalho por quê? Não se contentar com o óbvio, ele é sempre mais convidativo. Ele dá menos trabalho, ele dá menos estresse, ele poupa tempo. Mas é um lugar comum, é onde todo mundo vai. Ser diferenciado requer um esforço extra. Porque se é uma solução nova, você vai ter que testar. Se você vai testar, envolve algum tipo de risco. Claro, não é para correr muitos riscos, mas você pode como administrar, como testar aquela sua nova solução de uma forma que dê o mínimo risco possível para você poder fazer algo novo, né? Então, isso é uma besteira, mas é um mindset que vem muito da escola de se contentar com o óbvio. E se você consegue mudar esse mindset, você vê, a minha esposa, meus amigos mais próximos, né? A gente costuma verbalizar isso. Até a menina que trabalha aqui em casa, a gente verbaliza isso. Por exemplo,
eu tô com a minha mulher e falo assim, amor, vai ter o jantar aqui em casa hoje à noite, hoje vai ter o jantar aqui em casa, por exemplo, né? Hoje o Érico Rocha, sabe da Fórmula Lançamento? Ele veio jantar aqui em casa. Aí eu falei, amor, quando é que vai jantar aqui em casa aí? Vamos fazer um jantar? Aí ela tá grávida, não sei o quê. Ah, não, amor, vamos, tô afim de fazer jantar não, vamos pedir comida delivery. Aí eu falei, ok, essa é a primeira resposta certa. Qual seria outra solução criativa que você não precisasse cozinhar, mas também não precisasse pedir delivery? Tem algum híbrido aí? Será que, sei lá, a gente pode comprar um negócio pré-pronto antes e você não tem que cozinhar, basta só assar, sabe? E a gente começou a discutir outros caminhos, além de se contentar com o óbvio, tipo assim, o óbvio é pedir comida. Vamos buscar. E eu falei pra ela, amor, essa é a primeira, falei pra ela agora, faz meia hora. Essa é a primeira resposta certa. Vamos pensar em outras soluções. E ela tá lá, no quarto dela, assim. Daqui a pouco ela vê, assim. Então, assim, o que eu quero dizer é que verbalizar isso é muito poderoso. Quando eu digo verbalizar, é usar mesmo como técnica de, tipo, tá no trabalho, pessoal, a gente precisa lançar uma campanha, não sei o quê, eu pensei em fazer assim. Cara, muito bom, mas acho que é a primeira resposta certa. Eu acho que a grande maioria das pessoas faria assim também. A grande maioria das pessoas. Mas quando eu gosto de pensar assim, como Steve Jobs faria? Como eu tenho algumas pessoas de referências minhas, pessoas que eu acho foda, que são referências, e eu gosto muito de pensar como ela faria. Então, tudo que envolve design, apresentação, eu falo, como Steve Jobs faria? Steve Jobs se contentaria com isso? Ou ele diria, pessoal, ok, mas não tá foda. Vamos fazer um negócio foda, um negócio que ninguém fez, entendeu? Um negócio, elevar o patamar das coisas para outro nível, né? Então, isso eu acho que é um insight legal, um insight de não se contentar com a primeira resposta certa. Mesmo que ela seja certa, comprovadamente funciona, não se contente com ela e busque as próximas respostas. Beleza, show de bola. Você citou aí, Murilo, no meio do bate-papo da gente, a questão do risco, né? O cara vai para uma solução que não está tão testada, existe o risco daquela solução não dar certo e tal. Como é que a gente vai lidar com isso? Por exemplo, o cara trabalha na empresa, ele é funcionário da empresa, e várias empresas hoje elas têm uma certa aversão a risco, ou o cara penaliza muito o fracasso, e naturalmente para a gente inovar, para a gente criar, para a gente sair do padrão, a gente tem um risco e muita coisa vai dar errado e para poder algumas coisas darem certo. Como é que o cara que é profissional ele vai lidar com esse tipo de coisa? Duas coisas aí. Com a pressão do ambiente em querer que ele acerte e penalizar caso ele erre. Duas coisas. Primeira coisa, hoje em dia as organizações, elas ainda não, as grandes organizações, a maioria das organizações ainda não absorveram o mindset, a forma de pensar das startups, né? As startups, e aquela metodologia lá, startup enxuta, né? Lean Startup, é um conceito muito poderoso para você testar soluções novas que envolvem risco. Basicamente, qual é o conceito? As pessoas e as empresas se acostumaram muito a, sempre que querem fazer algo novo, algo que nunca foi feito, elas passam horas em salas de reunião deliberando como vão fazer. Ah, eu acho que tem que fazer assim, cheio de achismo, cheio de premissas de, eu acho que o pessoal vai querer assim. E aí eles pegam e passam horas desenhando o produto e fazendo não sei o quê. E depois de meses, ou semanas ou meses, eles lançam aquela solução, seja aquele novo produto, aquela nova metodologia, aquele novo processo, aquele novo jeito de atender. Eles lançam e aí o mercado vai dizer, os clientes e fornecedores vão dizer o que acontece. E aí muitas vezes, depois que você lança, você descobre que, tem um bocado de coisa errada, e aí vem o risco, né? O risco de sempre ter algo errado, lógico, é difícil você ser perfeito e tal, e você começa a querer consertar, só que tem coisas que você já fez grande já, e depois de muito tempo você descobre que era baseado numa premissa, num alicerce errado, e desmorona tudo. E as startups, elas vieram com a premissa, né? Tem um cara que fala que no futuro não é quem faz melhor, é quem faz mais rápido, é quem tem mais agilidade em fazer as coisas, né? As startups adquiriram esse mindset de tipo, não vamos acumular um bocado de achismo, um bocado de premissa e depois colocar o negócio na rua. Vamos pegar cada premissa e tentar criar algum tipo de experimento. Uma chama de protótipo, chama de MVP, né, que é produto mínimo viável. Algum mínimo experimento, algum teste que consiga validar essa hipótese. Para quê? Para não acumular um bocado de hipótese e virar um risco desse tamanho. E aí, se o negócio der errado, o prejuízo é desse tamanho. Se você pega e consegue criar pequeno, por exemplo, você sabe que eu criei em 99, 2000, o primeiro site para você pedir comida via internet. Sabe esse site que tem? Qual que é o seu tem Recife hoje em dia? Sabe? Aqui em São Paulo tem iFood, restaurante web,
Recife tem o quê? Tem alguns, tem o do JC, tem? iFood, por exemplo, tem aqui também. Então rola aí, né? Eu criei o Peça Comida lá em 99 e tal. E é engraçado que o Peça Comida, na verdade, foi um grande risco, porque na verdade não existia. É muito fácil hoje em dia você olhar e criar mais um. Você olhar a iogurteria e criar mais uma iogurteria. Você olhar a paleteria e criar mais uma paleteria. Na época, não tinha site de comida, eu fui criar o primeiro. E, na época, eu me baseei em vários achismos sobre como as pessoas... Eu acho que as pessoas querem pedir. Só que era uma época, velho, que ninguém tinha mobile, não tinha banda larga. O cara tinha que conectar. Não tinha nada, é verdade. Dial-up. Tinha que conectar no dial-up. Então veja o trabalho que era para você pedir comida. Você tinha que ligar o computador, porque na época o computador não ficava ligado, como hoje em dia, o computador ficava desligado e com aquela capinha, aquele plásticozinho, né, para proteger da poeira. Você tem que tirar o plásticozinho do computador, ligar, esperar o DOS entrar, para depois abrir o Windows, para conectar no Trumpet Win, só que o dial-up, para entrar no site devagar e pedir comida. Mas eu achava que, no meu achismo, que as pessoas iam fazer isso. E eu peguei, montei uma equipe, captei investimento, R$1 milhão na época de investidores, montei a tecnologia, uma porrada de coisa, para depois descobrir que não era tão eficiente assim na época. Eu estava meio que antes do meu tempo. Hoje em dia, se eu pudesse voltar no tempo, sabe o que eu faria? Em vez de contratar 5, 6 programadores, contratar designer, equipe comercial, para ir em cada restaurante lá do Assa Burger, cada restaurante lá do Pizza, não sei o que, do Recife, para afiliar eles, sabe o que eu faria? Eu faria o seguinte, eu mesmo faria HTML, pegava uma logomarca, botava lá no site Peça Comida, faria uma home apenas com 2, 3 restaurantes, que talvez eu nem falaria para os restaurantes que eu estou fazendo isso, só botaria logo lá, botaria os pratos do restaurante, um formuláriozinho para pedir, tudo sem programação, isso chegaria no meu e-mail e eu ligaria para o restaurante. Na época, eu criei um sistema de pager com bip, com impressora fiscal, impressora térmica, que acoplava um bip para ficar nos restaurantes. Ou seja, eu me ancorei numa premissa lá embaixo e criei um negócio monstro que envolveu muitas pessoas e muito dinheiro. Hoje em dia, não. Eu criei um negócio sem muita programação, básico, poucos restaurantes, só para testar a hipótese de as pessoas querem pedir comida na internet. No começo ia ser manual, ia chegar os e-mails, eu ia pegar, eu mesmo ia ligar, ia fazer tudo manual. Mas eu testaria a minha hipótese. Então, eu acho que essa é uma grande sacada para você buscar soluções criativas, já que envolve risco, para diminuir o risco, faça experimentos pequenos, porque se o experimento é pequeno, o prejuízo, caso dê errado, também é pequeno. Muita gente fala comigo assim, você já criou vários negócios, tudo que você faz dá certo. Não. Vocês só conhecem as coisas que eu faço que dão certo. As que dão errado, vocês não conhecem. Por quê? Porque eu experimento de forma discreta, de forma pequena. Eu pretendo fazer um dia uma palestra sobre... Eu já registrei mais de 120 domínios de internet. Porque projetos que eu vou pensando desde 90 e pouco e vou criando. Desses 120, 40 chegaram aí para alguma coisa. Dos 40, 5 deram alguma coisa. Então teve mais uns 60 que eu tive a ideia, nem sequer evoluir. Tem uns que eu fiz do errado, enfim. Então essa é a primeira coisa. A primeira coisa ainda, a sua pergunta. A primeira coisa é testar, experimentar. Segunda coisa em relação a esses ambientes corporativos que inibem a criatividade. Eu acho que ser criativo também envolve evangelizar que os outros sejam criativos. Essa é a verdade. Ser criativo. Um dos motivos pelo qual eu prego tanto falar de criatividade é porque facilita a minha vida. Se as pessoas que estão ao meu redor já passaram por tudo que eu... já ouviram tudo que eu falo sobre criatividade, né? Desde a minha esposa até amigos, minha empresária e tal, fica tudo mais fácil. Porque quando a gente está discutindo e rola, a gente vê que não está indo em solução nenhuma, eu posso falar teorias, técnicas, métodos e falar, olha, vamos fazer isso aqui agora. Como eu falei, não vamos contentar com a primeira resposta certa. E ela sabe o que eu estou falando. Ela sabe o que eu estou falando e a gente já vai. Então, eu acho que faz parte do... Eu falei, dá trabalho ser criativo, mas vale a pena. É muito compensador. Então, faz parte do mindset você evangelizar todo mundo ao seu redor. Então, se você que teve a oportunidade de ver uma palestra, fazer um curso, ler um livro, é uma obrigação sua evangelizar para você criar um ambiente que aceite as ideias novas. Beleza, Murilo. Outra pergunta. O cara tá lá no meio de um processo criativo tal e, velho, não tá vindo ideia, bloqueou, travou tudo. O que é que o cara faz? Pois é. Quando eu falo em bloqueios criativos, tem que eliminar os bloqueios, algumas pessoas confundem que eu estou falando desse bloqueio
momentâneo que ocorre no meio do processo. Tive um bloqueio e tal. Quando eu falo, os bloqueios que eu falo, só para deixar claro, são os bloqueios que vão devagarzinho, homeopaticamente, ao longo de anos, de décadas, moldando sua forma de pensar. Em relação a... aquele lance do mindset que você tinha falado, né? Que não é uma coisa que se bloqueia assim, é uma coisa que ao longo da vida, ao longo da educação, ao longo da faculdade, no mercado de trabalho, vai bloqueando você. Mas esse bloqueio momentâneo que surge, esse bloqueio, ele é meio romantizado um pouco, né? Essa coisa do, o escritor na madrugada lá, sofreu um bloqueio criativo e, meu Deus, não sei o quê. Pra mim, cara, um bloqueio criativo, pra mim, são dois fatores. Ou falta de repertório ou falta de motivação. Então, vamos lá. Como assim falta de repertório? Toda solução criativa, eu sempre falo que criatividade deveria chamar combinatividade. Porque, na verdade, nada se cria, tudo se combina. Toda ideia criativa, toda solução criativa é a combinação de coisas já existentes. Eu falei agora de iogurteria e paleteria, que é a moda, não é? Quer dizer, a moda agora é paleteria, né? É verdade. E Recife tá já? Um dia desse foi iogurteria, agora é paleteria. Paleteria, o primeiro cara lançou. É uma novidade? É novo? É um negócio que tá bombando? Mas ele criou do zero? Na verdade, é uma combinação de coisas. Talvez alguns pegaram do México, mas, na verdade, é um conceito picolé, um pouco mais de fruta. São coisas, tudo que tá ali já existia. Eles apenas combinaram de uma forma diferente, empacotaram de uma forma diferente. Para você conseguir combinar coisas, tem que ter um grande repertório. Repertório é basicamente conhecimento, não só na sua área, mas conhecimento em várias áreas. É vivência. Você... Tem pessoas que vivem a vida no modo meio automático, assim. Parece que todo dia que passa, eu procuro pensar o que foi que eu aprendi nesse dia. O que é que eu evoluí? Não aprendi de física, química, aprendi sobre a vida. Como eu melhorei como pessoa nesse dia para aumentar meu repertório. Quanto maior o seu repertório, maior a probabilidade de gerar conexões criativas. E menor, portanto, a probabilidade de você ter um bloqueio. Porque você tem um repertório tão de várias áreas que a probabilidade de ficar gerando conexões é muito maior. Outro motivo que gera bloqueio é motivação. Motivação é uma palavra que é meio bullshit, já, motivação, o pessoal acha que é meio autoajuda, mas, na verdade, tudo, motivação, das palavras, é tesão. É pau duro, papai. É você ter tesão naquilo que você está fazendo. Então, tem a teoria do Mihaly, sobrenome escroto russo lá, que ele fala do flow, estado de fluxo, né? Estado de fluxo é quando você combina algo que você domina, ou seja, você tem repertório, tem conhecimento para aquilo, e lhe dá tesão em fazer. Quando você está fazendo algo que você tem tesão em fazer, que você domina o assunto, você entra no estado de flow, que é um estado extremamente criativo, em que você começa a produzir. Por isso que uma das principais coisas para também viver uma vida criativa é repensar a sua carreira, o que você faz, o quanto da sua carreira é repetitiva, é padronizada, quantos por cento da sua carreira lhe dá tesão, ou você apenas... a maioria das pessoas divide a vida em 5 dias tristes, que são os dias da semana, e 2 dias felizes, que são o final de semana. Na verdade, 1 dia e meio, né? Porque o domingo, quando vai anoitecendo, quando começa o Faustão, quando começa a vinheta do Fantástico, já dá aquela agonia de fudeu, acabou, né? Então o cara tem a vida do cara 5 dias e meio tristes e 1 dia e meio feliz, né? Então isso é uma coisa que você começa a repensar. Será que a sua única vida vai gastar assim, nessa divisão de 5 para 2? Quando você começa... Eu, por exemplo, eu não tenho final de semana, porque a minha vida, ela não é dividida em 5 e 2, é dividida em 7. Eu tenho 7 dias na semana, são 7 dias felizes, em que eu misturo trabalho, misturo coisa pessoal, e tudo que eu faço me dá tesão. Portanto, é muito difícil, acontece, mas é difícil eu ter um bloqueio, porque tudo que eu faço me dá tesão. Em última situação, se você tem um bloqueio, o que eu sempre recomendo é sair do problema. Quando eu digo sair, é tipo assim, Steve Jobs, eu falo muito dele, ele fazia muito isso. Sai para dar uma caminhada. Tem hora que não adianta ficar batendo. Se o negócio travou mesmo, sai, dá uma andada na rua, volta, ou troca de problema. Você está resolvendo um problema que é ligado à planilha do Excel, uma coisa muito da área de lógica e matemática. De repente, para esse problema e vai resolver o problema de escrever uma poesia para o aniversário da sua avó, que isso é um problema também, escrever uma poesia, porque é um negócio que envolve outro tipo de habilidade, e você vai resolver aquele problema. Resolver o problema da poesia, volta para o problema do Excel, e é bem provável que você já entre com um novo respiro, né?
Beleza, show de bola, muito bom. Várias sacadas, vários insights. Tenho certeza que a audiência da gente gostou bastante. Deixa uma Legal. mensagem final pra galera aí, Murilo. Galera, é isso aí. A criatividade, velho, é um negócio que todo mundo tem que estudar. Todo mundo tem que estudar. Todo mundo tem que estudar. Ah, não, mas eu não tem nada, não. Não tem nada, não. Todo mundo tem que estudar, acabou. Todo mundo tem que estudar e todo mundo consegue estudar. É algo extremamente estudável. Eu venho estudando isso. Eu faço cursos das empresas. Estou fazendo agora curso pela internet também. Fiz a primeira turma agora, velho. Ó, depois coloca aí, Felipe, pra galera ver. cursocriatividade.com.br/depoimentos. Que tem depoimento de várias pessoas lá falando do meu curso e tal. E dá um trabalho, não é fácil, mas vale muito a pena. Você realmente muda a sua forma de ver o mundo e você passa a virar uma pessoa diferenciada. Para você ver como criatividade se estuda, eu voltei agora um mês de um congresso em Nova York, congresso de Creative Problem Solving, criatividade para a solução de problemas. Esse congresso existe há 61 anos. 61 anos que a turma se reúne para discutir criatividade com foco em solução de problemas e ainda tem gente que acha que é algo que não se estuda. Você vê como é que é, né? Então é isso. Quem quiser mais coisas aí, eu faço curso, palestras e tal. Procure minhas coisas por aí e estudem criatividade. É uma das habilidades mais importantes do futuro que vai fazer a diferença. Beleza, show de bola. Realmente o treinamento aí do Murilo é sensacional. Vou até colocar um link aqui embaixo na descrição do bate-papo também, desse vídeo, que entrar para o YouTube. Inclusive, a gente aqui na equipe, algumas pessoas fizeram o treinamento fora de série. Galera de marketing, galera de comunicação, galera de design, várias pessoas de perfis diferentes, inclusive, fizeram. E é um treinamento que realmente a gente recomenda. Murilo, mais uma vez, obrigado, parabéns pelo trabalho aí e pela tua disponibilidade em conversar com a gente. A gente sabe que tua agenda é lotadíssima. Há alguns dias tentando fazer essa entrevista, esse bate-papo. E brigadão aí, você que é uma das maiores autoridades hoje em criatividade do Brasil. E em breve aí do mundo lançar esse negócio depois em outras línguas aí, para esse negócio estourar mais ainda. Vou lançar em outras línguas, sim. Já venho fazendo algumas coisas agora, fiz palestra na Suíça, na Argentina e Nova York, venho lançando meus conceitos internacionalmente de leve, mas próximo ano quero levar meu curso em inglês para o mundo. Beleza, show de bola. Pessoal, esse foi Murilo Gun, diretamente para você. Diga aí. Um grande abraço e até a próxima. Abraço.